Saudações a todos, estamos lendo o prólogo de São João, vamos continuar a leitura. Estávamos vendo os versículos 6, 7 e 8, nos quais João Batista é introduzido e apresentado solenemente, interrompendo a sequência belíssima do prólogo, quase que numa homenagem especial a João Batista, com a ressalva: ele não é a luz. A luz era o Verbo. Ele veio para dar testemunho da luz. Então é o precursor que vem dar testemunho da luz, com esta afirmação importante, a fim de que todos crescem por meio dele. Todos os que vão crer por meio de João Batista. Isso significa, na prática, os discípulos de João vão seguir Jesus e vão dar início a uma corrente. Um chamará o outro, até que você e eu fomos chamados e demos continuação à corrente que começou com os discípulos de João. Retomando a temática do verbo no prólogo, versículo 9, o texto diz: o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Aqui também a pontuação, às vezes se lê: o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vinha ao mundo. Ilumina o homem que vinha ao mundo. Ou, como está aqui, o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. O Verbo vinha ao mundo. Com a pontuação grega, que torna difícil a tradução. Ele, o Verbo, estava no mundo. O Verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Visão positiva do mundo. Mas o mundo não o reconheceu. As trevas não conseguiram apreender a luz. O Verbo está inserido na criação porque foi feita por meio dele. Mas este mundo criado não o reconheceu. O Verbo está, entre vós está alguém que vós não conheceis, dirá João Batista depois. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A criação toda é dele. E os seus, as pessoas concretas nesta criação, não o receberam. Mas a todos que o receberam, houve quem o recebesse, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, aqui está o centro do prólogo, a obra do Verbo, que vem para o mundo que ele mesmo criou, não é reconhecido, mas aqueles que o recebem têm o poder de se tornarem filhos de Deus. É a obra essencial do Verbo. Dar aos seus, que são aqueles que creem nele e o aceitam, esta possibilidade de também eles se tornarem filhos de Deus. São aqueles que creem no seu nome, no Verbo. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo que não foi gerado por nenhum ser humano, sangue, carne, vontade do homem, mas foi gerado de Deus. É uma geração
atenção com as palavras, não foi criado por Deus, foi gerado. Deus criou o mundo, mas gerou desde toda a eternidade, como se gera um filho, gerou o Verbo. Então aqui nós chegamos ao centro do prólogo, que mostra, ou que fala, que afirma a obra essencial do Verbo. Dar a todos o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todas as criaturas têm este poder, pela obra do Verbo que veio ao que era seu, ao mundo que ele criou. E aquele Verbo que existia desde o princípio em Deus, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a tenda entre nós, o verbo armar a tenda, um grande acampamento do nosso mundo, uma das tendas, a tenda do Verbo, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Atenção, é São João escrevendo, no nível teológico, no nível contemplativo, usando um vocabulário que para ele tem um significado completo, para nós tem um significado restrito, porque o primeiro significado é sempre aquele que nós usamos no dia a dia, e é depois que a gente vai percebendo a dimensão que a palavra tem, que vai além daquilo que nós estamos dizendo no dia a dia, o que torna, evidentemente, o texto de São João não fácil, para não dizer difícil. E acredito também para os seus contemporâneos, aqueles primeiros que leram o texto, leram meditando. E depois tudo o que se escreveu sobre este texto magnífico. O Verbo se fez carne. Sim, entendemos. E habitou entre nós. Armou a sua tenda, se tornou nosso vizinho, ocupou o apartamento do lado. Entendemos. E nós vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Bem, aqui é preciso esperar um pouco para saber o que realmente vimos. E a palavra glória nos remete à glória de Deus que pairava sobre a Arca da Aliança no templo, a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor, que pairava sobre a Arca da Aliança e que o profeta Ezequiel vê se mover quando os exilados vão para a Babilônia. A glória do Senhor que está onde está o seu povo. A glória está onde está o seu povo, a glória de Deus. Nós vimos a sua glória, uma palavra também que terá um significado teológico especial ao longo do Evangelho. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único. É uma glória que ele tem por ser Filho único. Monogenes, escreve São João. Monogenes, o único gerado. Único gerado. Todos nós podemos ser filhos de Deus, mas o único gerado é o Verbo. E quando se diz monogenes, filho único ou unigênito, São João está dizendo que este Verbo é Deus, como seu Pai é Deus. Deus de Deus. Há uma geração feita pelo próprio Pai, que resulta na existência desde sempre do Filho, da Palavra, que procede do Pai, que é Deus como Deus é Deus. Quando se diz, portanto, que ele é o Filho único em São João, o evangelista está dizendo ele é Deus. É uma afirmação da divindade de Jesus, que é o nome do Verbo encarnado. Cheio de graça e de verdade.
Duas palavras também importantes que traduzem uma tradição de vocabulário do Antigo Testamento, Hesed e Emet. Duas palavras que mostram o interno do próprio Deus, que é a capacidade de ser bom, a misericórdia em ação, a bondade naquele que é veraz, naquele que é verdadeiro. Bondade, palavra que traduz mais ou menos, o Hesed, e Emet, o verdadeiro, traduzido por São João, pelos dois vocábulos, graça e verdade. Graça e verdade, ele é cheio de graça e de verdade.